E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco mais com vocês sobre viajar sozinho. Eu sou uma pessoa que gosta de viajar sozinho, sempre fiz isso aqui. No Brasil eu não fazia tanto, eu era mais dependente das pessoas, mas aqui eu comecei a tomar posição e comecei a viajar. O começo foi bem difícil, foi um pouco assustador, assim, de ter que fazer as coisas sozinho, de ter que perguntar por mim mesmo, ainda mais que era outra língua, então não me sentia tão seguro. Mas no final sempre acaba dando tudo certo. Minha primeira viagem foi até o Alasca, então até chegando lá, tava só eu, então eu tive que me resolver, eu tive que perguntar, tinha até dado um problema com a minha mala, eu tive que conversar com outras pessoas, tive que buscar em outro lugar, enfim, acabou dando tudo certo. Depois disso eu acabei indo para vários lugares e fui explorar vários lugares. Foi Las Vegas, foi Orlando, foi Califórnia, foi Nova York, foi Boston. E todos nesses lugares eu descobri as vantagens de se estar sozinho e as vantagens de se estar com alguém. Algumas dessas viagens eu fiz realmente por mim mesmo e outras eu fiz com outras pessoas. Não necessariamente eu fui com essas pessoas, mas eu encontrei com algumas pessoas no decorrer do caminho. A viagem que eu mais passei com pessoas, que todos os dias eu tinha alguém para sair junto, foi a viagem que eu fiz para Los Angeles. E foi uma das melhores viagens que eu já fiz. Alguns momentos eu tive que realmente abrir mão de algumas coisas para poder estar com alguém, mas isso valeu muito a pena, porque no final deu tudo certo. As pessoas foram super legais comigo. Encontrei alguns caras que também estavam viajando sozinho dentro do hostel. E eles me ajudaram, a gente saiu, a gente foi explorar a cidade juntos também, porque eles também estavam sozinhos. Então hoje eu vou contar pra vocês as vantagens de se estar sozinho e as vantagens de se estar com alguém. Então, vamos lá. A primeira vantagem de se estar sozinho é que você tem o seu tempo para fazer as suas coisas. Então, quando você, sei lá, vai para Las Vegas, por exemplo, que nem eu estava, eu tive 2 dias off, então eu poderia fazer com esses dias o que eu quisesse. Então, o que eu fiz? Um dia eu separei para comprar coisas, porque era minha primeira viagem, então lá no Alasca a gente não tinha muitas lojas baratas, como Ross, Marshalls, outras lojas diferentes, então a primeira coisa que eu fiz nesse primeiro dia foi comprar coisas. Então, comprar presente pra minha família, comprar coisas pra mim. Então, isso foi muito bom porque eu peguei o meu tempo. Então, se eu quisesse parar nessa loja e ficasse nela o tempo que eu precisasse, eu poderia fazer isso sem ter ninguém me apressando, sem ter que ir pra outro lugar. Então, isso foi muito importante pra mim. A segunda coisa é você escolhe o que você quer fazer. Então, isso também é muito importante. No meu segundo dia em Las Vegas, eu tive a oportunidade de ir numa montanha-russa que tinha no hotel e fui nela várias vezes, sem problemas. Eu fui quantas vezes eu quiser. Eu fiz meu próprio roteiro. Então de manhã eu fui numa pool party junto com uma amiga, a Rafaela. Valeu, Rafaela, por ter arrumado essa festa pra gente. Foi super legal, foi super divertido. Então depois à tarde eu fui tomar um café. Depois disso eu fui nessa montanha-russa várias e várias vezes. Então eu fiquei assim, cara, eu tô sozinho, vou pegar o meu tempo, vou fazer o que eu quiser, vou fazer meu próprio roteiro. Isso também foi muito importante em outras viagens, como a viagem de Nova York, que eu fui para a maioria dos lugares sozinho. Então foi muito importante para mim ter o meu próprio roteiro, as coisas que eu gostaria de fazer. Quando você está com pessoas, você precisa medir isso. Então, às vezes uma pessoa quer fazer isso, outra pessoa não gosta de museu, outra pessoa não gosta disso e tal. Então você precisa fazer ali um meio termo, sei lá, 2 pessoas vão no museu, 2 pessoas vão no parque. Então, quando você está sozinho, tudo que você quer fazer, você faz. 3. Se você estiver cansado, você pode fazer nada. Uma coisa que aconteceu bastante comigo em Nova York. Eu tinha um roteiro para fazer as coisas. Eu tinha várias coisas para visitar, mas às vezes eu estava muito cansado mesmo. Eu tava debilitado, assim, porque no outro dia anterior, sei lá, eu fui caminhar em algum lugar, foi uma longa distância, eu fiquei muito cansado. Então, se eu não quis ir para alguns lugares certos dias, então eu só queria ficar ali no hostel, passar a tarde ali no hostel sem fazer nada, só tipo olhando minhas redes sociais. E eu tive a oportunidade de fazer isso. Quando você está com outras pessoas, já não é mais tão assim, sabe? Que às vezes as pessoas querem que você vá, às vezes a pessoa tá indo sozinha, então precisa de você ali. Então esse problema de que quando você está sozinho, você pode fazer o que você quiser, inclui isso de eu quero descansar, eu vou descansar.
Então isso também é uma coisa que foi muito importante pra mim em certas viagens. Ponto 4 é que quando você está sozinho, você faz amizades mais fácil e se torna amigo das pessoas em qualquer lugar. Isso aconteceu bastante também na minha viagem para Nova York, também para os parques da Disney em Orlando. Quando você tá ali sem ninguém ao seu redor, você se abre mais para as pessoas. Então eu sempre tinha alguém que estava conversando comigo na fila, sempre tinha alguém que estava me oferecendo alguma ajuda, sempre tinha alguém que, sei lá, respondia a minha pergunta e às vezes a gente acabava conversando, acabava interagindo. Nessas conversas eu fiz amigo do México, amigos não, né? Pessoas conhecidos, eu conheci pessoas do México, conheci pessoas da Austrália, conheci pessoas da Alemanha, conheci pessoas do Brasil. Então em todo lugar que eu ia, eu sempre estava aberto para conhecer pessoas. Quando você está com alguém, isso já se retém um pouco mais, porque você fica ali interagindo com a pessoa que você já conhece, então você acaba esquecendo as outras pessoas que estão ao seu redor. E geralmente as pessoas que também estão sozinhas, elas gostam de conversar. Então eu conheci uma senhora também numa fila de um brinquedo lá em Orlando, a gente conversou pra caramba, ela era mexicana, e o mais engraçado é que ela não falava inglês, então ela tava falando em espanhol e eu tentava responder em português e também tentava falar algumas coisas em inglês. Então foi bem divertido, assim, a gente teve essa troca de experiência que foi muito importante pra mim como pessoa. Ponto 5 e o último ponto das vantagens de se viajar sozinho é que tem vários brinquedos. Esse daí é bem bobo, mas tem vários brinquedos, principalmente nos parques da Disney, aonde você tem single ride. Então você pode ir sozinho. Então geralmente é defasagem de pessoas no brinquedo, na ida. Então eles colocam essas pessoas que estão indo sozinhas. Então todos os brinquedos que eu tinha oportunidade de fazer isso, eu fiz. Você pode fazer isso com amigos? Pode, mas vocês não vão juntos e talvez não na mesma hora. Então eu fazia isso, foi super divertido. Teve um brinquedo lá no Epcot que eu fui lá, sei lá, que era um brinquedo da Chevrolet, acho que eu fui lá, sei lá, 4 vezes no mesmo brinquedo. E tudo isso por single ride que demorou, sei lá, 5 minutos a fila. Então isso também é muito legal de quando você tá sozinho. Agora vou falar um pouco mais para vocês sobre se estar acompanhado. Eu falei bastante sobre estar sozinho, mas também tem muitas vantagens de você estar acompanhado. A primeira vantagem de você estar acompanhado é que você descobre lugares novos que você não pensou em ir. Então sempre que você está com alguém, são duas cabeças pensando. Então, às vezes a outra pessoa sabe de algum lugar que você não sabe, às vezes a pessoa te faz uma proposta que é muito fora da sua caixa, então você acaba aprendendo também, então isso também é muito importante. Então, estar com a cabeça aberta e com uma pessoa diferente de você, do seu lado, é muito importante, porque isso abre a sua cabeça. Contando minha própria experiência, fui para Los Angeles, né, conheci algumas pessoas, e eu não estava pensando em fazer, por exemplo, o tour da Warner. Mas já que eu estava com 2 au pairs, elas decidiram que iam pra esse tour. Mano, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Tipo assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz em Las Vegas, assim. E porque eu estava com a cabeça aberta, elas iam, eu fui com elas e foi super divertido. Gostei pra caramba. Segundo ponto é que o tempo passa muito mais rápido quando você tá com alguém. Então se você tá numa fila de um brinquedo, se você tá na rua conversando, se você tá caminhando, se você tá, sei lá, atravessando um parque, se você tá indo pegar um metrô, quando você está acompanhado é muito mais fácil, porque você fica ali trocando conversa, você fica falando sobre algumas coisas e o tempo passa muito mais rápido. Quando você tá sozinho, isso demora um pouco mais. Tipo, você fica pensando na vida, se mexe no celular, parece que nunca chega, aí você fica acompanhando o Google Maps pra ver se já tá chegando. Então, isso de ter alguém é muito importante porque, né, você se sente mais acolhido, você consegue conversar sobre as coisas que você gosta e tudo fica bem mais suave. Ponto 3, você se diverte mais. Quando você tá principalmente com um amigo, ele te conhece, então vocês vão dar mais risadas, vocês vão ver alguma coisa engraçada, vão olhar um pra cara do outro, vocês vão ver uma situação, vocês vão começar a dar risada juntos, vocês vão no brinquedo e vocês vão querer compartilhar. Vocês vão tá ali se divertindo, vocês vão estar, tipo, tudo ali é novo e tal. Então você vai compartilhar essa alegria. Então quando você tá com alguém, compartilhar alegria também é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu gostaria muito é que a minha irmã estivesse aqui, porque assim eu poderia compartilhar muitas alegrias com ela, porque ela me conhece, então a gente sabe que seria muito legal, por exemplo, ir numa montanha-russa que a gente pudesse rir pra caramba e depois compartilhar sobre isso. Então, se estar com alguém tem esse ponto bom.
você compartilha alegrias. 4. Esse daqui é bem importante para algumas pessoas, principalmente se você está tentando economizar. Dividir os custos quando você está com alguém também é algo muito legal. Seja no café da manhã, ou seja no compartilhamento do Uber, ou seja qualquer outra coisa. Quando você está com alguém, a viagem sai mais barata. Quando você está sozinho, você precisa pagar tudo sozinho. Em Orlando eu não vi carro compartilhado do Uber, por exemplo, ou do Lyft. Já lá em Los Angeles eu já tinha essa oportunidade, mas em Orlando eu não tive essa oportunidade. Então eu tive que pagar um carro inteiro só pra mim. Então a viagem saiu muito mais cara do que eu imaginei. Então eu acho que é isso. Quando vocês compartilham os custos também fica muito mais fácil. E quinto, e não muito mais importante, tem até uma história que eu gostaria de contar. Eu me perdi em Nova York justamente porque meu celular acabou a bateria, eu estava sem bateria extra, eu estava sem nada, então foi bem complicado eu depois me achar, porque lá em Nova York tem os números subindo e os números descendo, os números das ruas, então eu sempre pegava o errado, enfim, teve um dia que eu estava seguindo o Google Maps e eu acabei me perdendo, e se eu tivesse com alguém, isso não teria acontecido provavelmente, porque se o celular acaba a bateria, tem o celular da outra pessoa. Se o celular acaba a bateria, a gente, sei lá, pode ficar junto, a gente se acalma e vai ficar tudo suave. Agora, quando você tá sozinho, você começa a ficar um pouco mais desesperado, porque você não tem celular, você não tem com quem se comunicar, você tá perdido. Então, é muito importante ter alguém também nesses momentos, porque ela pode te ajudar, te acalmar, ou se ela tiver um celular, ou se ela tiver qualquer outra coisa, também te ajuda. Se tiver um cabo do celular, se tiver uma bateria extra. Então é sempre bom também ter alguém do seu lado, porque você compartilha até mesmo estar perdido. Então isso é muito importante. E eu acho que é isso. Compartilhei aí 5 vantagens de se viajar sozinho e 5 vantagens de se viajar com alguém. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Tenham um ótimo restante de semana. Espero vocês aqui. Falou, galera!